Sistema nervoso, dando continuidade ao nosso sistema nervoso, nós temos as estruturas que compõem o sistema nervoso. Dessas estruturas nós temos as glias. As glias são curtos processos que apresentam relações especiais com os neurônios, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo. Elas estão ali para auxiliar a atuação dos neurônios. Quais são os tipos? Astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e as células ependimárias ou ependimócitos. Dessas estruturas aí um desenho esquemático onde nós temos aí, observem, nós temos o oligodendrócito, deixa eu apagar aqui, o oligodendrócito, as micróglias e os astrócitos. Então, oligodendrócito está aqui, a micróglia, astrócito e as células ependimárias. Então aqui um resumo dessas estruturas, onde os astrócitos auxiliam fisicamente os neurônios nas relações espaciais, servem como armação durante o desenvolvimento fetal, induzem a formação da barreira hematoencefálica. Então essa barreira hematoencefálica nós vamos falar um pouco mais adiante, mas ela impede que determinadas substâncias cheguem ao encéfalo. Substâncias nocivas, obviamente, ajudam a transferir nutrientes, absorvem e degradam neurotransmissores, assim como absorvem o excesso de potássio e aprimoram as funções das sinapses. Os oligodendrócitos formam camadas de mielina. A camada de mielina ela funciona como um isolante para a estrutura, permitindo, né, que o estímulo nervoso, né, tem uma condução mais eficaz e mais rápida. As micróglias, limpadores fagocitários, e liberam o fator de crescimento dos nervos. As células ependimárias revestem as cavidades internas do cérebro e da medula espinal. Então nós temos cavidades no encéfalo por onde nós vamos ter a presença de um líquido que é o chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano ele vai estar circulando nas cavidades do encéfalo. Então essas células que revestem essas cavidades garantem essa movimentação desse líquido. Também contribuem para a própria formação desse fluido cérebroespinal, que é o mesmo líquido cérebroespinal ou líquido cefalorraquidiano, cefalocabeça, raquidiano da medula, e servem como células tronco neuras potenciais para formar novos neurônios e células glia. Em continuidade ao sistema nervoso. Bom, dando continuidade ao nosso sistema nervoso, nós vamos falar um pouco dessa proteção e nutrição do cérebro. A proteção dura é a proteção óssea, o crânio e o canal medular. As membranas protetoras. Então você já deve estar lembrando e tentando recordar. Nós temos aquela membrana em contato com a víscera propriamente dita, a pia mater. Nós temos a segunda camada, que é chamada de aracnoide, e nós temos a terceira camada. Dando continuidade ao nosso sistema nervoso. Nós vamos falar agora sobre a proteção e nutrição. Em relação à proteção, nós temos a proteção dura, que é a proteção óssea da estrutura craniana e do canal medular. Então, as nossas vértebras, uma vértebra justaposta à outra, elas apresentam um forame medular. 1, 2, 3, dando continuidade. E dando continuidade ao nosso sistema nervoso, vamos falar sobre, né, a proteção e a nutrição do cérebro. A proteção não somente pela parte dura, especificamente o crânio e o canal medular, mas também nós temos aí uma proteção com o fluido cerebral. Temos também as membranas protetoras e que vão formar o que nós chamamos aí de barreira hematoencefálica. A proteção dura formada pelo crânio e pelo canal medular,
O canal medular é formado pela a nomenclatura, o encaixe das nossas vértebras. As vértebras apresentam um forame medular, um grande forame por onde nós vamos ter a passagem, né, da medula. E aí, no momento em que nós temos aí a nossa coluna vertebral, ela vai formar um canal medular. Então, o crânio com a continuidade para o canal medular formam a proteção dura. As membranas são a pia mater, que está em contato especificamente com o nosso encéfalo. Nós vamos ter uma segunda camada, que é a aracnoide. Vocês podem até ler em alguns livros aracnoide mater, mas normalmente vão ler aracnoide. E externamente é aquilo que vai dar sustentação em relação ao seu posicionamento na estrutura intracraniana, que é a dura mater. A dura mater, ela tem um contato, né, com a cavidade, com a parte interna do crânio, e vai manter o nosso encéfalo em posição. Nós temos a presença de um fluido. Esse fluido cerebral, como nós já citamos, é o fluido cerebroespinal, o fluido cefalorraquidiano. Esse fluido, ele permite que praticamente o cérebro flutue. Então o cérebro flutua nessa estrutura. Alguns estudiosos dizem até mesmo que o cérebro ele tem essa presença desse fluido exatamente para que ele não sofra a ação, né, da gravidade, e assim tenha um melhor funcionamento. E eles vão formar, e nós temos também aí uma barreira chamada de barreira hematoencefálica. A estrutura da nossa coluna vertebral, então nós teremos aí um canal que vai ser formado a partir da justa posição dessas vértebras. Então nós temos uma presença de um canal por onde vai ter a presença da medula espinal. Voltando aqui, nós temos aí o fluido cerebroespinal. O fluido cerebroespinal, ele tem uma função de proteção mecânica. Além da proteção dura, que é especificamente uma proteção mecânica, o fluido também permite que ocorra essa proteção, ou seja, frente a traumas, a presença do fluido atua nessa proteção. Falamos também que esse fluido ele trabalha com a regulação intracraniana e uma regulação metabólica nas estruturas metabólicas que estão presentes, né, da estrutura sanguínea indo para as estruturas nervosas. Essa imagem, para que vocês possam entender, ela faz parte de um corte, né, da região superior do crânio, onde nessa parte mais superior da tela nós temos a estrutura do epitélio, a pele. Então a pele do couro cabeludo, logo abaixo, né, uma estrutura na coloração amarela que é da tela subcutânea. Um pouco mais abaixo nós já temos a presença aí, olha só, de veias. Então aqui são veias emissárias que elas vão dessa estrutura abaixo da tela subcutânea e tem contato, algumas têm contato com a estrutura encefálica, passando pela estrutura óssea esquelética do crânio, que aqui está, né, o córtex externo. Vou colocar aqui uma letra E para você poder, uma letra E muito horrorosa para você poder enxergar, aquele osso esponjoso que nós já citamos, que se trata da díploe, e a cortical interna. Essa estrutura que aqui está na parte central do crânio, né, com uma estrutura irregular, corresponde a um trecho da nossa sutura sagital. Então aí nós temos um corte paralelo ao plano coronal. Tanto que nós temos nessa imagem, né, um lado esquerdo, né, um lado esquerdo e um lado direito. Então, se tem um lado esquerdo e direito, nós temos um corte paralelo ao plano coronal e você consegue ver o lado direito e o lado esquerdo.
Na porção central intracraniana, nós já vamos observar a presença desse grande espaço. Esse grande espaço aqui numa coloração azul mais escura, que está aí, olha só, seio sagital superior. Então é uma estrutura relacionada a um vaso sanguíneo, que ele de ter um tamanho maior, ele é chamado de seio sagital. Lembrando, o termo seio ele corresponde a uma cavidade. E ligado a esse seio, nós vamos ter estruturas chamadas de granulação aracnoidea. Então, peraí, a gente já está ligando algumas informações. Nós temos aí as 3 camadas de proteção. A dura mater, a pia mater e a aracnoide. Não é essa a ordem, vamos falar na ordem. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Observem comigo que a aracnoide é essa, ou desculpem, a dura mater é essa que está na cor verde, olha. Ela está em contato direto com a estrutura endocraniana e ela mantém a fixação, ela posiciona a estrutura encefálica. Logo abaixo dela, nós temos aí o chamado espaço subaracnoideo. Antes do espaço subaracnoideo, aqui a aracnoide. Vocês podem observar que nessa literatura que eu consultei para buscar essa imagem, nós temos ela chamada de aracnoide mater. Então a aracnoide é essa na coloração branca. Então, nós temos a dura mater, a aracnoide, e abaixo da aracnoide, olha, representando aqui em azul, com esses tracejados, que parecem a representação de água, ou seja, um líquido, nós vamos ter um espaço subaracnoideo. Então, esse espaço subaracnoideo, abaixo da aracnoide, e acima dessa aqui, que é a coloração rosa, que é a pia mater. Então, a pia mater envolvendo aí a estrutura do nosso encéfalo. Aqui na parte mais superior, a representação aqui nesse espaço do nosso córtex, e aqui a massa, que é a massa chamada de massa cinzenta, e abaixo a de coloração mais clara, que é a massa branca. Então, aqui nós vamos verificar essa representação das estruturas que estão envolvendo o nosso encéfalo. Então, nós temos as 3 camadas, dura mater, aracnoide e pia mater, e um espaço abaixo da abaixo da aracnoide, que é o chamado espaço subaracnoideo. No espaço subaracnoideo, circulação do líquido céfalo-raquidiano. Aqui uma imagem em norma lateral, já que o corte foi por meio do plano sagital. Então o plano sagital dividiu no lado direito e esquerdo, e nós estamos observando o encéfalo em norma lateral, onde as setas estão aqui numa coloração azul mais clara, representando o espaço subaracnoideo, por onde circula o líquido céfalo-raquidiano. E nas regiões onde nós temos essa seta branca, vamos retornar para vocês observarem que estruturas são essas, aqui, que são as granulações aracnoideas, que permitem que o líquido céfalo-raquidiano, ele, na medida em que ele vai circulando, ele vai sendo conduzido, retornando ao sistema circulatório. Então, esse líquido céfalo-raquidiano ele é renovado constantemente. Essas estruturas nas cores rosas representam as células ependimárias, e que elas atuam também na secreção desse líquido céfalo-raquidiano. O líquido céfalo-raquidiano circula pela estrutura encefálica e também pela estrutura que envolve a nossa medula espinal. Professor, meu Deus, que imagem é essa? Essa imagem é a representação das cavidades que nós temos no encéfalo, que são os chamados ventrículos.
Então nós temos aqui dois ventrículos, um de cada estrutura encefálica, que são chamados de ventrículos laterais. E nós temos logo abaixo um terceiro ventrículo, que aqui está, ó, terceiro ventrículo. Então vocês não vão ver na literatura, quando vocês fizerem a leitura desses, em relação à explicação do encéfalo, vocês não verão um chamado segundo ventrículo. Por quê? Nós temos um ventrículo lateral esquerdo, ventrículo lateral direito, e praticamente eles citam ventrículos laterais, depois eles já vão falar do terceiro ventrículo. A gente pode ficar perdido pensando, onde é que está o segundo? Então é o primeiro, o segundo, o lateral direito, lateral esquerdo, e aí nós temos abaixo o terceiro ventrículo. Além do terceiro ventrículo, nós temos aqui um aqueduto. Aqueduto é de aqua de água. Então é uma estrutura que permite a passagem do líquido cefalorraquidiano para a estrutura logo aqui abaixo, que é chamada de quarto ventrículo. Então essas estruturas se comunicam e elas circulam dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, para o quarto ventrículo e também pela estrutura encefálica à sua volta. Então, aqui em norma anterior, na visualização da letra A, e em norma lateral em B, onde nós vamos observar as estruturas relacionadas aos ventrículos encefálicos. Então, aqui uma imagem mais aproximada para que vocês possam observar cada um dos ventrículos laterais. Aqui abaixo o terceiro ventrículo. Abaixo do terceiro ventrículo, a comunicação do aqueduto do mesencéfalo, indo em contato com o quarto ventrículo. Aqui em norma lateral, também os ventrículos laterais, a projeção. Então agora nós temos a imagem em norma lateral, para que vocês possam observar a região dos ventrículos laterais, as suas estruturas, terceiro ventrículo também, assim como o aqueduto. Deixa eu colocar aqui a imagem. Está aqui. O aqueduto, aqui tem uma melhor visão, olha, o aqueduto do mesencéfalo e o quarto ventrículo. Uma imagem com corte paralelo ao plano coronal. Então, o que é importante que vocês possam observar é que no corte coronal, se ele for mais anterior, você não vai ter essa visualização, você vai ter um desenho diferente. Então, aí é particularmente, especificamente, mais ou menos no ponto mediano, onde nós temos aí, né, corno frontal do ventrículo lateral. Então não seria nem no plano mediano, seria no plano mais anterior, para você ter a observação do corno frontal. Voltando na imagem anterior, nós temos aqui, olha, corno frontal do ventrículo lateral. Então seria nessa região aqui, ó, mais anterior, o corte que nós vamos ver nesta imagem. Então esses cortes tomográficos, vocês têm que ter em mente, se verificar inicialmente se ele é um corte paralelo ao plano sagital ou coronal ou transversal, e verificar se ele está mais para anterior ou mais para posterior, caso seja um corte do plano coronal, ou se for um corte de plano sagital, verificar se ele está mais lateralizado ou menos lateralizado. Mas ali é para vocês observarem que essa cavidade aqui, ó, essa coloração mais clara, ou desculpem, essa coloração mais escura na imagem, ela indica que há uma presença de uma cavidade, né? Há um espaço nessa região. À medida em que a cor ela é uma cor mais clara, ou no caso aqui um branco mais intenso, é uma estrutura mais espessa. Isso é a característica em relação às imagens tomográficas e radiográficas também. Então tá aí, na proteção e nutrição, o cérebro flutua
tem a proteção, né, dura da estrutura esquelética e a proteção do fluido cérebro-espinal. A chamada barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela é altamente seletiva. Substâncias lipossolúveis penetram facilmente, como oxigênio, dióxido de carbono, álcool, final de semana, álcool, hormônios esteroides. Então nós temos aí alguns tipos de não só hormônios esteroides que atuam diretamente no encéfalo, assim como medicamentos anti-inflamatórios, corticoides. Então são substâncias que ultrapassam essa barreira hematoencefálica. Por isso que nós temos determinados medicamentos que eles precisam de prescrição, não podem ser utilizados de uma maneira livre, porque eles atuam diretamente no encéfalo. Quando nós falamos em substâncias lipossolúveis, nós temos também substâncias hidrossolúveis. Quando nós estudarmos num próximo momento, né, isso para o próximo semestre, e falarmos de fisiologia, no momento em que nós conversamos sobre fisiologia, nós vamos falar bastante sobre substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis são, como o próprio nome diz, solúveis, elas se dissolvem em lipídio. Então, para que vocês possam compreender isso, nós temos substâncias que são hidrossolúveis, como um sal, né, o sal de cozinha, você coloca na água, ele se dissolve. Já se você tem um óleo, o óleo não se mistura ali com a água, mas nós temos substâncias que se dissolvem na estrutura do óleo, na estrutura lipídica, na estrutura gordurosa, como nós temos aí, né, oxigênio, né, dióxido de carbono, álcool. Então isso vai fazer com que algumas substâncias possam ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Temos aí a citação também do chamado hipotálamo. Nós vimos que o tálamo e o hipotálamo têm uma origem da estrutura chamada diencéfalo. Diencéfalo, ela tendo a origem do tálamo e hipotálamo, o tálamo, como nós conversamos anteriormente, ele é altamente vascularizado, não está sujeito à barreira hematoencefálica e realiza suas funções com base na avaliação sanguínea. Ou seja, se nós temos uma baixa concentração de uma determinada substância, por exemplo, como uma substância que é da nossa tireoide, que necessita dessa função, né, relacionada da tireoide, ele vai verificar que tem uma baixa concentração. A partir daí do hipotálamo ligado à hipófise, ele vai dar um comando, ou seja, ele vai liberar uma substância para que estimule a tireoide a secretar, né, o hormônio tireoidiano. Isso é uma relação que nós temos é uma relação dessa avaliação sanguínea que é constante, né, em relação ao hipotálamo. Então o detalhe é que ele não está submetido, né, à barreira hematoencefálica. A necessidade de oxigênio e glicose no encéfalo. O encéfalo não tem uma via alternativa na produção de energia. Isso quer dizer o quê? Que no momento em que você está lá na academia fazendo um determinado exercício e você ainda precisa fazer mais um ou dois movimentos, nós temos aí uma via alternativa para a estrutura muscular, que ela vai não se utilizar, né, do oxigênio. E aí vai recorrer a um metabolismo anaeróbico. Anaeróbico é aquilo que não está, né, que está desprovido de oxigênio. Então tem essa via alternativa para o músculo, já o encéfalo não tem. Ou seja, se nós temos uma ausência de 4 a 5 minutos de oxigênio ou uma ausência de glicose de 10 a 15 minutos, nós podemos ter aí um resultado como uma lesão cerebral. Então, isso não quer dizer que passou 4 minutos, já é certo que a lesão vai acontecer, mas é um valor médio que possa ter esse prejuízo. Então, nós precisamos, né, de glicose para que o cérebro também funcione. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos ter, né, fazer determinadas dietas para que nós possamos, né, perder peso.
a pessoa corta a glicose toda de uma maneira só, ela pode ter aí alguma complicação relacionada à questão cerebral. Isso é a título de sugestão e orientação para você chamar a sua atenção. Bom, no nosso próximo encontro vamos conversar sobre as partes específicas do encéfalo e vamos começar pelo córtex. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Falou, valeu.